Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Irti Rosa, sou nutricionista aqui da Secretaria de Educação e vamos continuar o nosso curso de Introdução da Alimentação Complementar, agora falando das crianças de 6 a 12 meses de idade. E quando devemos iniciar a introdução de novos alimentos? Então, a criança ela precisa ter sinais que a gente chama sinais de prontidão. E esses sinais acontecem a partir dos 6 meses. Então, por isso que a gente fala que a introdução alimentar acontece a partir dos 6 meses. Mas nem sempre a criança, com 6 meses, ela completou 6 meses, ela já tem todos os sinais de prontidão. Quais são esses sinais? Primeiro, a criança precisa já estar sentada, né? Estar firme sentada. Ela precisa sustentar a cabeça e o tronco e perder um pouco daquele reflexo de esticar a língua para mamar, que ela fica com aquela linguinha de fora, que a gente chama de reflexo de protrusão. E que vai atrapalhar um pouquinho a criança se alimentar, porque a hora que a gente vai colocar o alimento na boca, ela vai fazer esse movimento com a língua e vai jogar para fora o alimento. Mas não é também um impeditivo de iniciar. Importante mesmo é que ela já sente e já sustente bem a sua cabeça e seu tronco, porque isso garante que essa musculatura aqui já está forte o suficiente para conseguir fazer a deglutição corretamente dos alimentos sólidos. E isso vai também evitar que a gente tenha algum problema de asfixia desse alimento. E a partir dos 6 meses também a criança ela já fica mais curiosa e abre a boca facilmente para provar novas coisas, ela pega coisas e põe na boca, então isso facilita também. Agora, as crianças prematuras, né, a gente tem que lembrar que a idade, a gente precisa ajustar a idade dessas crianças. Então, se ela nasceu um mês antes, essa criança, quando ela tiver 6 meses de idade, na verdade, ela tem 5 meses. Então, as crianças prematuras, elas não vão iniciar a sua alimentação ali com 6 meses da data de nascimento. Então, a gente precisa ajustar essa idade. E qualquer dúvida, a gente sempre deve olhar os sinais de prontidão. Então, a criança, ela já né, como a gente já falou aqui, já senta e já sustenta bem a cabeça e o tronco, a gente já pode iniciar a alimentação sólida. Então, aos 6 meses, o que acontece a partir dos 6 meses? A criança, ela já começa, né, o organismo dela já começa a fabricar enzimas digestivas que antes ela não tinha. Então ali ela já tem enzimas que para digerir esses alimentos. Por isso que a oferta de alimentos antes dos 6 meses pode causar alergias e outros problemas, como né, diarreia e outros. Então, por isso que é importante a gente esperar os 6 meses, que é geralmente ali a partir dos 6 meses que já existem essas enzimas. As bactérias intestinais também já estão instaladas e protegem o bebê de possíveis infecções por via da alimentação. Os rins já começaram a ser capazes de eliminar maiores quantidades de sódio que vão vir do alimento. E o sistema imunológico, né, as defesas já estão prontas para entrar em contato com esses novos nutrientes e proteínas, impedindo que o bebê desenvolva alergias alimentares. E qual é né, o objetivo né, de introduzir a alimentação? Então, muitas né, acreditam que simplesmente é porque o leite materno agora não consegue mais suprir e a gente precisa né, dar outros alimentos. E, na verdade, não é só a nutrição. Né? A alimentação não é só a nutrição. E nessa fase, a alimentação ela entra de forma, né, a oferta da alimentação tem o objetivo da criança aprender a comer. Então, muitas vezes ela vai comer uma quantidade muito pequena, muitas vezes ela vai jogar para fora. Então, isso também depende de cada criança. Tem crianças que na primeira semana já comem bem, mas tem outras que demoram um mês para comer. E isso é normal, porque isso é individual de cada criança. Porque a criança ela precisa aprender e cada um tem o seu ritmo de aprendizado. Então, quais são esses aprendizados? Então, primeiro é conhecer esses novos sabores, esses novos alimentos, as texturas, as cores, os gostos, né? Doce, azedo, salgado, amargo. Então, a gente vai estar apresentando novos alimentos e o cérebro vai registrando esses alimentos como sendo, né? Se ela tiver recebendo esse alimento de uma forma positiva, né? Vamos dizer assim, com um sorriso,
né, do cuidador, sem gritar, sem forçar, ela se sentindo bem, isso o cérebro vai registrar esse alimento de forma positiva. Então, com certeza, lá na frente, ela vai aceitar bem esse alimento. Agora, se a gente força a criança a comer, se a gente grita, se a criança está ali recebendo aquele alimento de uma forma estressante, ela vai registrar, o cérebro vai registrar isso de forma negativa. Então, ela pode sim depois vir a evitar esse alimento, porque o cérebro ele vai fazendo os registros conforme as experiências alimentares. Então, as atitudes do cuidador e do ambiente em volta, ela é muito importante nessa hora do aprendizado. Então, vai fazer uma memória alimentar, que vai refletir depois. Outros aprendizados, então ela vai aprender a mastigar, né? Então, muitas vezes a gente vai colocar o alimento da boca da criança e ela vai, o que eu faço com isso, né? Será que eu movimento a boca assim ou movimento né? Ela vai ter que aprender ela vai aprendendo, ela vai na tentativa e erro. Então, muitas vezes a criança ela vai jogar a comida para fora porque ela vai fazer o movimento da língua, porque para mamar ela tem que jogar a língua para fora, né? Ela faz esse movimento aqui com a língua, então ela vai fazer ela vai fazer muitas vezes esse mesmo movimento, só que a hora que ela faz esse movimento, ela joga a comida para fora. Então ela vai perceber, opa, não é assim que eu preciso fazer. Então ela vai tentando até conseguir, agora eu consegui mastigar, agora eu consegui engolir. Então ela vai aprender a mastigar, a deglutir esse alimento sólido, a pegar, né? Então, né, passando ali os meses, ela já vai querer pegar, já vai querer colocar na boca. Ela vai aprender a ter autonomia, se isso for dado a ela, né? Se o cuidador promover que a criança pegue o alimento, que ela mesma, que a criança se suje, né, isso vai fazer com que essa criança tenha autonomia. Ela vai aprender também a comer o suficiente, claro que isso também depende do cuidador, porque se o cuidador, né, forçar a criança a comer sem querer, ela já vai desaprender isso, ela vai entender, ela vai aprender que o que ela achava que era suficiente não é, ela precisa comer além do suficiente. Então a gente precisa atender ali a autonomia da criança e ela dizer o quanto ela quer comer. Aí ela vai também ali já ter as suas preferências alimentares, então vai formar as suas preferências, e lembrando que essas preferências não são somente do alimento, mas não é influenciado somente pelo alimento, mas também pelo ambiente e pelas atitudes do cuidador, por isso que é muito importante, né, a gente trazer um ambiente tranquilo para essa criança comer, atitudes positivas na hora da alimentação. E vai, né, vai começar a formar o seu hábito alimentar. Então, a alimentação ela contribui para a formação da identidade, pois permite que a criança aprenda muito sobre si e sobre o ambiente que ela vive. Falando agora de experiência positiva e negativa. Então, o que a gente precisa cuidar na hora de ofertar essa alimentação? Porque a criança, ela sempre presta atenção a tudo à sua volta, mesmo muito pequena. Então, trazer um ambiente acolhedor, tranquilo, uma boa relação do cuidador com a criança, de afeto, respeito, segurança, paciência. Então, a gente precisa ter paciência, porque ela está aprendendo, e isso demora, não é... a gente não vai pôr o alimento na boca dela e ela vai sair comendo como se fosse um adulto. Ela precisa aprender, então precisa ter paciência. Ofertar a comida com satisfação, né? Com um sorriso, conversando, interagindo com ela, dizendo o nome dos alimentos que está comendo, mesmo que ela ainda não entenda, mas daí o cérebro já vai assimilando essas informações. Respeitar os sinais de fome e saciedade, como eu falei, a gente não pode forçar a criança a comer, tem que ofertar a hora que ela está com fome e no momento que ela está saciada a gente para de ofertar. Deixar ela livre para segurar os alimentos e utensílios, deixar que a criança, né, segure o alimento, que ela pegue esse alimento, leve à boca, que ela já comece a aprender a manipular esse alimento. Ela precisa aprender a manipular já desde pequena. Então, mesmo que ela às vezes esmague o alimento com a mão, que ela derrube no chão, mas isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. E mesmo até utensílios, né, tiveram utensílios mais apropriados para essa idade, também podem ser utilizados.
E a forma negativa que a gente deve evitar é dar os alimentos em resposta a qualquer choro. Então, a criança chora, já dá alimento, então isso também vai prejudicar aqueles sinais de fome e saciedade. Então, a gente tem que primeiro ver se não é, né? Se não tá com frio, se não tá com calor, se tá, né, com a fralda cheia. Então, a gente precisa ver outros motivos para esse choro. Apressar ou forçar a criança a comer por meio de ameaças, recompensas, chantagens ou punições. Então, a gente precisa trazer um ambiente acolhedor, de afeto e respeito. Então, a gente deve evitar ameaçar a criança, come, senão, né? Senão eu vou ficar triste. Vamos, come isso aqui, come, raspa o prato aqui. Então, a gente tem que evitar isso. Recompensar também, chantagens e punições. Oferecer quantidades excessivas de alimento ou forçar a comer toda a comida do prato. Então, a gente não deve. A criança se sentiu satisfeita, fica a comida no prato, não tem problema. Utilizar distrativos para comer, brinquedo, celular, TV, também não se deve fazer, porque a criança tem que prestar atenção no que ela está comendo. E esconder alimentos que a criança não come em outras preparações. Então, claro que em alguns casos, né, vamos dizer, a criança precisa daquele nutriente, né, e a criança não come nenhum outro alimento que tenha esse nutriente, a gente vai fazer, mas com o objetivo de nutrição, né, porque ela está com uma deficiência. Mas esconder os alimentos só porque a gente quer que ela coma aquele alimento, a criança não vai aprender a comer. Ela não vai aprender, porque ela não sabe o que está lá. Então, para ela aprender a comer, ela precisa saber o que ela está comendo. Então, o escondido ela nunca vai aprender. Então, exceto quando se ela não, né, como eu falei dos nutrientes, a gente não deve esconder dentro de outras preparações. Então, aqui tem uma foto, né, da criança, né, pegando alimento, se sujando. Então, isso é muito bom para o desenvolvimento da criança. E precisa, claro, de paciência, né, mas é necessário que a criança, né, faça pegue o alimento, faça um pouco de bagunça. E aqui o cardápio, né? Aqui nós temos um pedacinho do cardápio, a gente tem o lanche da manhã, que vai ser geralmente, sempre vai ser uma fórmula infantil ou leite materno, e a fruta. Aí tem um almoço, que sempre vai ser uma carne, uma leguminosa, que é no caso aqui o feijão, o arroz ou um tubérculo, e dois tipos de verduras ou legumes. Daí no lanche da tarde é igual o lanche da manhã e no jantar também é igual o almoço. O que é importante aqui? É que a gente tem um cardápio com horários ali pré-definidos, mas que esses horários não devem ser rígidos. A criança precisa ser alimentada quando está com fome, né? A criança não estava com fome, não comeu, e aí passou o horário do almoço ali, é meia hora para todo mundo comer, por exemplo. E passou aquela meia hora e agora a criança está com fome, não, agora vai ficar sem comer. Não é assim, né? A criança ela tem horários diferentes, ainda ela não conseguiu definir uma rotina alimentar. Claro, importante ter uma rotina, a gente não vai dar o almoço na hora do lanche da tarde. Mas a gente precisa ter um horário de almoço um pouco mais estendido para que a gente possa alimentar. Então, a gente vai começar a alimentar a criança que está com mais fome e deixar aquela que está com menos fome por último. Okay? Então, a gente deve ter atenção ao ritmo, ao comportamento de cada criança. É interessante que nessa idade ela está descobrindo, né? Está começando a descobrir o mundo ali, né? E ela pode parar de comer para descansar e depois voltar a comer. Ela se distrai com o ambiente, daí para de comer, daí depois ela vai querer voltar a comer de novo. Então, isso pode ocorrer. Dar tempo suficiente para a criança comer. Então, como eu falei, ela está aprendendo a comer. Então, ela precisa de tempo. Ela não vai comer como um adulto. Né? Se o adulto precisa comer, o ideal é que ele comesse ali no mínimo 20 minutos, a gente não pode querer que uma criança que está aprendendo a comer coma em 5 e 10 minutos. A gente precisa dar tempo para essa criança comer. Então, isso é bem importante. E quais são os sinais de fome e saciedade para essa idade? Então, de 6 a 8 meses, os sinais de fome. Então, a criança começa a chorar,
ou choramingar, inclina-se em direção à comida ou à colher, ou tenta alcançar a comida, ela procura a comida. E quando ela está saciada, ela começa a virar a cara, né? Então, se a pessoa vai dar a colher, ela vira, ou ela se joga para trás, ou se afasta, né, da comida ou da colher. Ela se distrai da refeição, então muitas vezes ela não faz isso de virar a cara, mas ela dá para ver que ela já está distraída, ela já não está mais prestando atenção na comida. Ou ela começa a cuspir os alimentos, a gente dá e ela começa a cuspir, quer dizer que ela já não quer mais, ela já está saciada. De 8 a 12 meses, então, também chorar, choramingar, agarrar a colher ou o alimento, né, ou apontar. Aqui ela já começa a apontar para a comida. E aí os sinais de saciedade. Então ela começa a comer mais devagar, dá para ver ali que às vezes ela fica mastigando aquela colher, você coloca aquela colher, ela fica lá, mastigando, mastigando, mastigando e não engole, não engole, não engole. Então isso quer dizer que ela já está saciada. Ela fecha a boca, então você vai dar a colher, ela fecha a boca, gospe os alimentos também e começa a se distrair da refeição. Então isso já quer dizer que ela já tá com um sinal ali de saciedade. É interessante que cada criança vai ter uma forma de demonstrar, mas geralmente são essas daqui. A quantidade. Então, a quantidade é a criança que decide quanto ela vai comer. Cada criança tem um metabolismo, ele é um tamanho, né? Tem a criança menorzinha, que geralmente vai comer um pouco menos, a maior vai comer um pouquinho mais, aquela criança mais ativa, que está gatinhando, que está andando por tudo que é ativa, ela vai gastar mais energia e por isso ela vai sentir mais fome. Aquela outra que é um pouquinho mais preguiçosinha, mais calminha, ela teoricamente também vai comer um pouco menos. Então, cada criança tem a sua necessidade. Então, às vezes, para uma criança é 2 colheres, para outra é 4 colheres. Então, é importante a gente sempre ver ali os sinais de saciedade. Quando a criança está saciada, então, quem vai decidir a quantidade é a criança. Sempre respeitando os sinais de saciedade. Então, nunca. Quando a gente força a criança a comer, quando já está saciada, ela perde, né, a autorregulação da fome e saciedade. E isso leva a transtornos alimentares, como comer compulsivo, comer emocional, né? Então, o compulsivo é quando você come mais do que quer. Come, 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 come. O comer emocional é quando eu tô, né, tô triste, vou comer. Tô feliz, eu vou comer. Então, e isso vai levar à obesidade. Então, como eu falei, a criança ela está aprendendo a comer. Então, a gente não precisa se preocupar com a quantidade que a criança come. Ou se ali no primeiro mês ela não ingeriu nada, porque, como eu falei, tem crianças que às vezes demoram um mês para conseguir comer, né, uma refeição, para aceitar uma refeição. E a gente não precisa se preocupar por quê? Porque o leite materno ainda é a principal refeição, a principal alimento dessa criança. A alimentação, ela é complementar, né? Então, não é o leite que complementa a alimentação, é a alimentação que complementa o leite. Então, a criança não consumiu a refeição nos primeiros meses, nós vamos estar ali, se a gente percebe que a criança, muitas vezes a fruta a criança aceita melhor. Às vezes a refeição salgada demora um pouco mais, mas pode ser também que ocorra o contrário. Mas vamos dizer assim, chegou no almoço, a criança está iniciando a introdução e ela não comeu nada, mas a gente vê que ela ainda está com fome. Então a gente precisa ofertar ali, depois de várias tentativas, ofertar o leite materno ou a fórmula infantil para essa criança não ficar com fome. Então, não há necessidade da gente se preocupar, né? Então ali, geralmente ali os 7 meses, a gente fazendo essas tentativas todos os dias, em todas as refeições, a gente vai tentando ofertar. Ali a partir dos 7 meses, geralmente essas crianças já estão consumindo todos os alimentos. E a gente inicia sempre com uma colher de cada grupo, certo? E depois, conforme a criança vai aceitando, a gente vai aumentando. Em média, uma criança consome essa quantidade que está aqui na figura. Então, seria uma colher de grãos, as leguminosas, né? Então, feijão, uma colher de sopa
a colher de sopa é aquela, né, de consumir a sopa, 1 colher de feijão, 2 colheres de carne ou ovos, 2 colheres de cereais, raízes ou tubérculos, né, no caso arroz, polenta, batata, então 2 colheres, e 2 colheres de legumes e verduras. Então, essa aqui é a média. Então, a gente começa com uma de cada, né? Até porque aí também não precisa desperdiçar muito. Ah, comeu a criança, vamos dizer que é aquela criança que gosta de comer. Já no primeiro dia aceitou tudo e ela quer mais. Você vai pedir mais um prato, né? Para uma repetição ali para ela tá consumindo o resto que precisa. E aquelas crianças aí que demoram um pouquinho mais, continua com 1 colher e vai aumentando conforme a aceitabilidade da criança. E ali, como eu falei, né, cada criança possui a sua necessidade. Então, pode ser que tenha crianças que vão consumir sempre menos do que isso que está aqui, e outras que vão consumir mais. Então, depende do gasto energético, do metabolismo dessa criança. E isso varia também, varia conforme o seu desenvolvimento, porque a criança, ela não cresce, ela não se desenvolve sempre na mesma velocidade, então ela tem picos de velocidade. E geralmente nesses picos, como ela está tendo um crescimento maior, ela vai precisar de mais energia e ela vai sentir mais fome. Então o corpo ele se adapta, né? Ele já é programado para isso. Então, se ele sente mais fome, ela vai comer mais. Então, pode ser que lá tenha uma semana que a criança, nossa, ela coma bem, na outra semana ela já não coma tão bem. Mas isso é normal. A posição da criança também ajuda na aceitação da comida. Então, a criança ela deve estar sentada, com a postura ereta, né? Sem estar inclinada para trás, em local confortável e seguro, né? Sem risco de quedas. Livre para movimentar os seus braços, para que ela possa pegar o que ela quer, e os pés apoiados. Geralmente, os pés que a gente acaba esquecendo de apoiar, mas quando a criança fica com os pés soltos, assim, isso é desconfortável, e daí pode fazer com que a criança tenha dificuldade, né? É desconfortável para ela, então às vezes ela não vai aceitar a alimentação por conta disso. Então é interessante a gente observar se a posição da criança está adequada. E a melhor forma de dar a comida é sentar-se de frente para ela, na mesma altura, para que ela não precise ficar com a cabeça alta, assim, né? Porque a comida também pode cair aqui direto, né? Se ela receber assim. E também nem de lado, né? Porque é ruim você receber a comida de lado, assim. Então é interessante que a gente dê sempre de frente. E nem levante o queixo para comer. Como eu falei, né, nem sempre a criança aceita o alimento na primeira vez que é oferecido. Muitas vezes elas vão fazer caretas e isso não sinaliza que a criança não gostou desse alimento. Porque na verdade tudo isso é muito estranho, é tudo estranho para ela. A colher é estranha, então, até a colher, às vezes, né, o inox da colher ali, encostando ali na gengiva, gera uma estranheza, uma textura diferente. Então, ela vai fazer uma careta de estranheza. Mas por quê? Porque tudo é novo para eles. Então, isso não quer dizer que a criança não gostou. Ah, ela fez careta ou chorou, ela não gostou. Não. A gente precisa continuar ofertando esses alimentos várias vezes até essa criança se familiarizar com eles. Então, quanto mais a gente ofertar várias vezes, né, os estudos mostram ali, tem estudos que falam de 12, outros falam 20 vezes, então que a gente deveria ofertar ali de 12 a 20 vezes cada alimento para formar o seu hábito alimentar. Então a gente precisa não é uma vez que a gente vai dar para a criança que agora a criança já experimentou, não precisa mais experimentar, não, ela precisa experimentar várias vezes para que o cérebro dela registre esse alimento. Então, se ela continuar rejeitando, não desista, ofereça várias vezes. A consistência, ela deve ser iniciada, né, aos 6 meses ali, ou quando já tiver com todos os sinais de prontidão, em formato de purê. A gente não deve liquidificar e nem passar na peneira. A gente deve amassar com o garfo. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma mão amassadinho e de um prato de refeição salgada, né? Por que a gente não pode ofertar em formato de liquidificado ou de sopa?
tá? Primeiro, aqui a gente tem a foto, né, de um estômago, né? O estômago do bebê, ele é muito pequenininho, cabe muito pouquinha comida. E agora eu não lembro bem o tamanho de uma criança de 6 meses, não sei se é do tamanho de uma laranja pequena, agora eu não lembro. Mas ele é muito pequeno. Então, cabe pouca comida. E o que acontece quando a gente liquidifica o alimento? A gente vai ter que pôr um pouco de líquido, porque a gente não vai conseguir bater ele sem colocar líquido. E o que a gente acontece com o líquido? A gente deixa. A gente dilui, né? Então, o que acontece? E vai aumentar o volume. Então, a gente aqui tem a primeira imagem, né, do estômago, que tem, no caso, os nutrientes ali, os desenhinhos ali, os quadradinhos, os círculos são os nutrientes e o resto seria a água que você colocou. Então, ali o estômago, ele encheu e a criança não vai querer comer mais. Então, o que aconteceu? Ela ingeriu poucos nutrientes, ela ingeriu pouca comida. Então, isso pode afetar o desenvolvimento dessa criança, porque ela vai estar recebendo menos nutrientes do que ela precisa. E aqui, quando a gente amassa, né? Então a gente tem todos os nutrientes ali, então ela vai consumir muito mais nutrientes do que ela precisa. Além do mais, o purê, ela favorece, né, o aprendizado da mastigação e a aceitação dos alimentos sólidos depois, que quando a gente liquidifica, ele vai ficar muito liquidificado, líquido, né? Ele vai ficar mais líquido do que pastoso. Então, isso vai dificultar que a criança aceite depois os sólidos. Depois, ela vai ter também um maior risco de asfixia. Por quê? Porque a criança, ela precisa aprender a mastigar esses alimentos sólidos. E se ela recebe liquidificado, ela não aprende a mastigar. E daí, quando ela receber o alimento sólido, ela não vai saber mastigar corretamente e ela pode engolir inteiro e ter um maior risco de asfixia, tá? E acho que é isso. De 6 a 12 meses, é importante. O que é importante? A gente ofertar uma maior variedade possível e repetidas vezes de alimentos saudáveis. Então, lá depois de 1 ano e meio, depois a gente vai ver no próximo curso, no próximo módulo, que a criança com 1 ano e meio, 2 anos, ela começa a rejeitar os alimentos que ela não conhece. E às vezes até o que ela conhece. E por que ela rejeita? Isso é normal da fase, ela vai rejeitar. Então, por isso a gente tem que apresentar nessa faixa etária dos 6 a 12 meses todos os alimentos saudáveis possíveis, para que depois ela não tenha essa dificuldade, porque dela vai ser um alimento conhecido, então ela dificilmente pode ser que rejeite, mas a chance é menor. Então, a gente precisa apresentar para essa criança uma variedade grande de alimentos e repetidas vezes, porque, como eu falei, em uma oferta de uma única vez, muitas vezes a criança não vai conseguir registrar, ela precisa receber várias vezes aquele alimento. E essa apresentação dos alimentos para essa criança vai gerar experiências, né, de sabores, texturas, e essa criança possivelmente, né, vai ter uma alimentação variada no futuro. Então, a criança que recebe poucos alimentos, geralmente ela é uma criança mais seletiva no futuro. Aí a gente está entrando agora de 7 a 8 meses. De 7 a 8 meses, a criança ela já consegue aceitar a consistência um pouquinho mais firme, né, em pequenos pedacinhos. Ela repara cada vez mais no prato que ela está recebendo, então ela olha, ela vê a cor, ela vê os alimentos que estão ali. Então é importante que ela veja. E outra coisa importante também, que eu acabei esquecendo, deixa eu voltar no slide anterior, é que a gente deve ofertar os alimentos separadamente no prato, como está aqui na figura. Nós não devemos misturar os alimentos, porque isso vai dificultar a criança a sentir os sabores dos alimentos e aprender e degustar esses alimentos. Quando a gente mistura tudo, vai ficar um outro sabor único, vai ficar tudo com uma cor meio marrom, meio cinza. Então, vai ficar um prato assim, não muito agradável, né, aos olhos. Então, a criança também vai perder, né, não vai ser tão atrativo para a criança. Então, aqui nós temos um exemplo aqui de um prato, né, colorido, com
laranja, verde, branco, marrom, e todos separados, porque a criança vai aprender cada alimento. Então, ela vai experimentar o feijão, ela vai experimentar aqui, eu acho que é a cenoura, ela vai experimentar o brócolis, então ela vai sentir o sabor de cada um, ela vai aprender o sabor de cada alimento. E isso é importante para que o cérebro registre e daí lá na frente ela não seja uma criança que recuse esses alimentos ou se transforme numa criança seletiva. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo, para a gente não misture todos os alimentos no prato e faça uma papinha única lá, cinza, marrom, tá? Ofertem cada alimento separado para essa criança. Olha feijão, né? Vai conversando com a criança ali e ofertando esse alimento. Então, como eu falei aqui, né, ela repara cada vez mais no prato que ela está recebendo. Então, por isso que é importante estar separado, porque ela já está olhando, ela está vendo ali aquele prato. E ela aceita uma maior variedade e quantidade. Então, aqui ela já começa a comer um pouquinho melhor, com 7 meses, e em quantidade um pouquinho maior. Então, o que é importante aqui nessa faixa etária? Então, oferecer os alimentos um pouquinho menos amassados que antes. Então, com 6 meses, a gente vai amassar muito bem, bem amassadinho, fazer um purezinho mesmo, igual um purezinho de batata. Então, a gente vai amassar tudo bem amassadinho. Aqui com 7 meses, a gente não precisa amassar tanto. A gente pode já, às vezes, deixar lá um gruminho no meio, ok? Mas é importante os alimentos estarem bem macios, porque senão também a gente não vai conseguir amassar. Aí a gente até pode entregar pedacinhos maiores para a criança, para ela segurar e comer sozinha. O que a gente precisa cuidar? Que esses alimentos eles precisam ser muito macios. Por exemplo, a batata. A batata, se a gente entregar uma batata cozida para ela pode até amassar até com a mão. Então, quando ela colocar na boca, ela vai amassar com a gengiva. Então, sempre começar a ofertar alimentos inteiros, assim, para ela segurar na mão, sempre alimentos bem macios. Porque tem alguns alimentos que, mesmo que a gente cozinhando bastante, ele não fica tão macio como uma batata, né? Então, a gente inicia por esses. Dá para tentar também dar uma colher pequena na hora que você está alimentando. Você pode alimentar, dar uma colher para ela e você ficar com uma colher, você vai alimentando e ela também vai tentando movimentar aquela colher e tentando, ou se ela preferir pegar com a mão também, não tem problema. A gengiva, então, nessa faixa etária de 7 a 8 meses, ela já fica mais endurecida, porque os dentes ali já estão preparando para surgir, então o dente está bem rente à gengiva. Então, ela consegue amassar os alimentos com a gengiva. Claro que então a gente precisa ofertar alimentos macios, ela não consegue rasgar os alimentos, mas ela consegue amassar. E é importante já a oferta desses alimentos para que ela amasse com a gengiva, porque isso facilita, ela faz uma massagem na gengiva, isso vai diminuir a dor do nascimento dos dentes e também vai ajudar a romper mais fácil esses dentes. Então, além da alimentação, né, a gente aprender a mastigar, ela vai ajudar também no nascimento dos dentes. 9 a 11 meses. Então, ela começa a fazer o movimento de pinça, então ela já vai querer pegar os alimentos com a pinça, com o movimento da pinça. É capaz de levar a colher à boca, então, se ela for incentivada já a isso, né? Se a gente nunca der uma colher para essa criança, ela não vai ter essa capacidade, é um aprendizado. Então, se a gente está dando a colher para ela já e ela já está tentando ter essa habilidade, com 9 meses ela já consegue pegar o alimento e colocar na boca. Ela já dá dentadas e mastiga melhor os alimentos mais duros, porque já saiu alguns dentes. E ela consegue comer de forma mais independente, mas ainda ela precisa de ajuda. O que é importante, então? A gente encorajar a criança a pegar os alimentos com a mão. Então, aqui 9 meses, é muito importante, se ainda não foi feito antes, fazer aqui dar alimentos na mão para a criança já comer, né? Fazer esse, ou até alimentos em cubos para a criança pegar em formato de, né? Com os 2 dedos em pinça. Ensinar a cortar os alimentos com os dentes da frente, então é importante para estimular até o desenvolvimento da mandíbula. Então, dar alimentos que ela já faça esse movimento de corte. Então, a gente falou aqui muito da consistência dos alimentos, né? A gente viu ali que foi passando. Então, que é muito importante para o desenvolvimento dessa criança é a evolução da consistência dos alimentos.
Isso é muito importante. Então, a gente não pode ficar dos 6 a 12 meses amassando o alimento para essa criança. Ela precisa ter essa evolução, porque se ela não fizer essa evolução, elas vão ter dificuldade de aceitar alimentos sólidos mais lá na frente, né, com o avançar da idade. Aqui, então, a partir dos 6 meses, como eu falei, os alimentos têm que ser bem amassados, tipo como se fosse um purê de batata. A partir dos 7 meses, a gente amassa os alimentos, mas já pode ficar alguns gruminhos, não precisa ficar bem lisinho. De 9 a 11 meses, os alimentos eles já podem ser cortados ou levemente amassados. Então, aqueles alimentos que são bem macios, batata, a cenoura, claro que bem cozida, né? Alimentos bem macios, a gente vai ofertar já em pedaços para essa criança já pegar, pôr na boca e já aprender a mastigar. Alimentos já que talvez não sejam tão macios, como a carne, por exemplo, aí a gente já precisa ainda dar uma leve amassada. E a partir dos 12 meses, os alimentos cortados. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, aqui a gente tem a melancia, a banana, o mamão. O que a gente percebe aqui? 6 a 7 meses, ó, bem amassadinho, né? Bem lisinho. Com 8 ali, 7, 8 meses, daí a gente já pode ir deixando os gruminhos. Então, claro que a gente não vai fazer isso de um dia para o outro. A gente vai fazendo isso gradualmente, a gente vai vendo a aceitação da criança. Claro que quando ela sentir o primeiro dia que você ofertar e ela sentir aquele gruminho lá no meio, ela vai fazer às vezes uma careta, ela vai às vezes querer cuspir, mas por quê? Porque ela tá aprendendo, ela não sabe o que fazer com aquilo. Não é porque ela precisa aprender a mastigar. Então a hora que ela sentir aquele negocinho diferente, que não é mais lisinho, ela vai estranhar, mas isso é importante para a criança aprender. Com 9 meses, já dá para cortar ali em cubos, para ela já fazer aquele movimento de pinça e colocar na boca. E esse BLW é uma técnica de oferta de alimentos já inteiros. Então, tem mães que utilizam essa técnica desde os 6 meses. Então, elas já ofertam esses alimentos inteiros já desde os 6 meses. Lá no CI, a gente não vai ofertar desde os 6 meses, a gente vai fazer a técnica mista, que é ofertar com 6 meses amassadinho, com 7, 8 meses já menos amassado, e quando entrar nos 9 meses, aí a gente pode dar tanto no formato de pinça, como no formato ali daquele corte ali para a criança segurar e comer. Se vocês perceberem a banana e o mamão, foi deixado um pedaço de casca. Por quê? Porque daí a criança não esmaga, porque se a gente der a banana sem a casca, ela vai apertar a banana e vai esmagar com a mão. E com a casca vai ser mais difícil. E não vai sujar tanto a mão. Então, a gente faz aquele corte ali, deixa um pedacinho da casca, que é bem o tamanho da casca, é o tamanho da mão. Que é aquela parte que vai ficar dentro da mão da criança. Então, ela vai segurar e vai comer aquela fruta. É muito importante ofertar, assim, não precisa ser diariamente, mas né, fazer ali fazer frequentemente, não precisa ser diariamente, mas frequentemente ofertar esses alimentos para a criança segurar e ela mesma comer. É importante para o desenvolvimento dessa criança, tanto motor como, né, a autonomia dela, autonomia alimentar, para ela aprender, né, a levar o alimento para a boca. Então, é muito importante para vários aspectos. Aqui outro exemplo também, pêssego, abacaxi, caqui. Então, é o mesmo esquema, né? Começa ali o purê, vai para um pouquinho, né, menos amassado, depois para pinça ou inteiro. Ali a manga, ela é bem interessante ali, dá para fazer tanto ela compridinha, e ali aquele outro tipo de corte ali, que deixa a casca, e daí a gente abre ele assim e a criança vai comendo. A ameixa aqui também parecida com o corte da manga. O kiwi também e a manga, outra manga aqui, né? O kiwi ali parecido também com a da banana que eu mostrei para vocês. O morango também, melão, abacate, também ali a questão da casca para segurar o alimento. A maçã, né? A maçã, ela vai ser no início, né? Maçã, pera,
acho que são esses, né? Ela vai ser iniciada aos 6 meses raspada, crua, raspadinha. Depois a gente vai com 8 meses lá, daí já dá para dar uma amassada e deixar alguns gruminhos. Com 9 a 10 meses, que daí já tem a dentição para fazer o corte, já dá para dar em pinça, ou no BLW ali, crua rasgada ali, ou a cozida também dá para ser oferecida também, tá? É importante que o alimento esteja bem macio, tá? Goiaba é interessante, é importante ali no início tirar as sementes. Então a gente tem ali em cima a foto da goiaba sem a semente, então a gente vai amassar aquela parte ali que não tem a semente. A laranja, tangerina, então a laranja, a gente deve ofertar sempre em pedaços para a criança, porque a criança vai chupar a laranja, tá? Vai chupar o suco da laranja. E vai, claro que vai engolir alguns gominhos também. Então aqui a gente tem vários cortes. Que é importante? Tirar aquele fiapinho do meio branco, que aquilo ali pode, né, gerar um engasgo, porque não tem como mastigar aquilo, né? Então a gente corta ela, tira aquele fiapinho branco e a criança vai chupar essa laranja. Então, aqui a gente tem vários tipos de corte. Dá para cortar ela em uma rodela ali, que daí a criança segura aquela rodela e vai chupando, ou em gominhos. E a tangerina também é a mesma coisa. Claro que a gente tem que sempre tirar as sementes, né? Não, a gente não pode entregar com a semente para a criança. Aqui a gente tem os legumes, né? Alguns exemplos aqui, a couve-flor, o chuchu, a abobrinha. Também é o mesmo esquema. Então, purezinho aos 6 meses, 8 meses já dá para amassar um pouquinho menos, deixando uns pedacinhos. Com 9, 10 meses, daí já dá para entregar ali, no caso da couve-flor, né? Entregar a árvorezinha para a criança comer, ou o chuchu, né? Ou a abobrinha. E também dá para fazer em formato de pinça também. O brócolis também é a mesma coisa, a cenoura também é a mesma coisa, a beterraba é a mesma coisa. A beterraba já é um alimento que é um pouquinho mais firme, então a gente tem que cozinhar muito bem, né? Não é igual a batata, a cenoura, então a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Então o alimento tem que estar bem macio, principalmente ali no formato de pinça ou BLW. Aqui a gente tem abobrinha e a gente tem as folhas. O que é importante das folhas? Então, lá no cardápio, às vezes vai aparecer a selga, vai aparecer couve. O que é importante? A cozinheira, ela vai ter que, né, no início ali, ela tem que picar muito bem. Então, não adianta só fatiar e fazer tiras. Essas tiras vão ter que ser picadas, elas vão ficar bem picadinhas, tem que ser bem refogadinho para essa criança consumir, tá? Ela não pode ser em formato de fios. E a questão das carnes. Então, as carnes, elas devem ser bem macias, né? A cozinheira, ela precisa cozinhar bastante, ela tem que cuidar muito bem da questão de nervos, não ter nervo nessas carnes. E a carne, ela tem que ser bem desfiada, tá? Então, ali com 6 meses, ela vai ser bem desfiadinha, o máximo possível, tem que ser muito desfiadinha. Aí, com 8 meses, ela já pode ficar, né, desfiada ali normal, né, mais cortadinha. E com 9, 10 meses, daí já um desfiado já com os pedacinhos um pouquinho maior. O BLW, aqui, a carne, né, quem faz BLW em casa já faz desde os 6 meses. Mas daí no CI, né, a gente cuida um pouquinho mais, a gente vai fazer a partir dos 12 meses, né, a gente pode estar ofertando ali. Claro que a gente tem carnes mais macias, que nem o peixe. O peixe, ele se desmancha, até daria para fazer antes. Mas, assim, carne bovina, carne de frango, às vezes ele fica um pouquinho, não é tão macia como o peixe, tá? Então, a gente pode... E assim, o BLW, a carne, o que vai acontecer? A criança, muitas vezes, ela vai chupar a carne e vai ficar a fibra da carne e a gente vai jogar fora, tá? Então, é mais ou menos assim que quem faz o BLW desde os 6 meses, é assim que funciona. A criança chupa a carne e depois joga fora. Mas aí a carne não há necessidade de fazer o BLW no CI antes entregar pedaços maiores antes, tá? Aí a gente tem o ovo, o omelete, aqui a carne bovina também. Então o ovo a gente pode ofertar, né, clara e gema, né? Antigamente tinha
alguns estudos falando que a gente não deveria entregar a clara, mas hoje a gente já tem estudos mostrando que é interessante a gente já ofertar nessa idade para evitar alergias ao ovo. Então a gente oferta o ovo inteiro para a criança. Então é a mesma coisa, a gente amassa. O ovo, ele é um alimento, né? O omelete talvez não tanto, mas o ovo cozido é um alimento bem seco. Então qualquer alimento, ele precisa estar um pouquinho úmido, né? Porque se a gente vai comer um alimento seco na boca é estranho, né? Então a gente às vezes precisa colocar um pouquinho do líquido do cozimento ali no ovo para não ficar tão sequinho assim. A carne também, a carne eu esqueci de falar, mas ela precisa também ser sempre bem refogadinha, né, ensopadinha com molho, assim, não aguado, mas ter uma umidade, para não ficar uma carne seca. O feijão, então o feijão ele tem que ser ofertado, o grão do feijão desde os 6 meses, não é o caldo do feijão que a gente oferta, tá? A gente vai ofertar o grão do feijão. O que a gente vai fazer? Vai fazer um purê de feijão aos 6 meses, vai amassar com casca e tudo. Com 8 meses a gente vai amassar um pouquinho menos, e com 9 a 10 meses já dá para entregar o feijão ali inteiro. O BLW de feijão não há necessidade de fazer, né? Quem faz em casa o BLW geralmente faz um bolinho de feijão, mas não há necessidade de fazer desse formato. A batata, acho que é mais tranquilo, a mandioquinha ou batata salsa também, a mesma coisa. Aqui mais uma fotinho do feijão. E o arroz também. O arroz, a cozinheira ela deve cozinhar sempre na consistência assim meio de papa, né? Cozinhar um pouquinho mais do que pro adulto, para ele ficar naquela consistência de papa. Daí a gente, para 6 meses, a gente vai amassar bem, amassa. Aí para 7 meses a gente amassa um pouquinho menos e depois vai chegar no grãozinho inteiro. Então aqui a gente tem um exemplo. Essas fotos que foram tiradas do Guia Alimentar para as crianças menores de 2 anos, do Ministério da Saúde. Aqui a gente tem as fotos, né, da evolução da alimentação. Então, a gente percebe ali que com 12 meses, a criança já se alimenta com a refeição quase igual do adulto já. É igual ao do adulto, a mesma consistência, o feijão, o arroz, as saladas, a carne ali só que está desfiada. Mas a consistência ela é igual do adulto. Então, ela precisa passar por essa evolução, chegando aos 12 meses, consumindo alimentação como a nossa, tá? Se ela não passa por isso, se lá pelos 10 meses ainda ela não consome sólidos, a chance a criança ela vai apresentar sim uma dificuldade de aceitar alimentos sólidos, podendo ter uma seletividade para esses alimentos no futuro. Tá? Vai ter uma dificuldade de aceitar, podendo ter risco de asfixia né, ao consumir, porque ela vai ter essa dificuldade. Outra questão, o sal, né? Então, as nossas cozinheiras, elas utilizam sal, mas a quantidade é mínima, somente ali para carne, para o feijão e para o arroz. Para as verduras que possuem já um sabor melhor, né? Que possuem já um sabor ali, já são saborosas, não há necessidade de colocar, a gente orienta que não coloque. A quantidade é mínima, então se a gente for provar com o nosso paladar, a gente vai achar sem sal, mas a gente precisa já ensinar as crianças a usar o mínimo de sal possível para que no futuro elas não abusem do sal. E os sucos, né? Por que não é ofertado suco para as crianças? Então, primeiramente, o suco ele não exercita a musculatura da boca, porque a gente viu que o principal objetivo da introdução alimentar, né, além de conhecer os alimentos, é aprender a mastigar. E o suco não traz esse aprendizado. Ele não vai sentir a textura da fruta, então vai sentir só o sabor. E o suco ele também reduz a quantidade de fibras que previne a constipação, né, intestinal, né, principalmente quando a gente coa o suco. O excesso de suco também, quando adicionado açúcar, pode ocasionar cárie e excesso de peso. E o suco também pode fazer com que a criança tenha dificuldade de aceitar a água pura, né, e aumentar também a chance de excesso de peso. E daí muitas, né, têm preocupação, né, com o engasgo, né, com engasgo.
E muitas têm um medo muito grande de ofertar esses alimentos inteiros, né? Mas a gente precisa entender uma coisa que é o reflexo de Gag, tá? O que é o reflexo de Gag? Então, o reflexo de Gag é um reflexo natural para prevenir o engasgo. É algo que a criança já tem para prevenir. E esse reflexo, ele é muito importante até que seja estimulado, porque toda vez que a criança coloca um alimento na boca e esse alimento tenta ir para a garganta inteiro, daí vem esse reflexo. Depois eu vou mostrar um vídeo ali para vocês. Que parece que a criança engasgou, mas na verdade ela não engasgou. Aquilo ali é um reflexo de proteção para o engasgo. E quando ela tem esse reflexo ela está exercitando esse reflexo que vai proteger ela na vida toda. Então, se a criança recebe alimentos sólidos e ela exercita esse reflexo, isso protege ela na vida adulta, porque até um adulto pode engasgar com o alimento, tá? E esse engasgo, a frequência a possibilidade desse engasgo é maior se eu não recebi alimentos sólidos ali até os 10 meses de idade, certo? Então, para a gente evitar o engasgo, a gente precisa, né, uma forma de prevenir engasgos é ofertar alimentos sólidos em pedaços para as crianças de 10 até os 10 meses de idade, ok? Aí a gente precisa entender a diferença do reflexo de Gag e a diferença de engasgo. O reflexo de Gag, o bebê, ele vai ficar, a hora que o alimento tentar entrar, o que vai acontecer? O bebê vai ficar vermelho, porque ele vai fazer uma ânsia de vômito e uma tosse. Daí, quando a gente tosse, né, ou dá ânsia de vômito, a gente fica vermelho aqui. E vai sair lágrima dos olhos. E o bebê fica vermelho, né? Então, o que vai acontecer aqui? O próprio corpo dela está jogando para fora aquele alimento. Ela mesma tem um sistema de proteção. E o que a gente deve fazer? A gente não pode interferir, porque muitas vezes a gente se assusta e pega a criança, chacoalha, e daí o que acontece? Daí o alimento acaba entrando, porque na hora que a gente chacoalha ou pega a criança no susto, ergue ela para cima, o alimento entra, né? Então acaba nós mesmos ocasionando o engasgo na criança. Então, quando a gente vê a criança com esses sinais, a gente não interfere, a gente deixa a criança mesmo fazer esse movimento, ela mesma está tirando o alimento ali da garganta, ok? O engasgo é diferente. O bebê não fica vermelho, ele fica azul, porque ele não, o engasgo, o alimento já entrou na garganta, já obstruiu o pulmão e ele não consegue respirar e o bebê fica azul. E a diferença aqui é que o bebê não consegue tossir. No reflexo de Gag, ele tosse e ele faz barulho. E no engasgo, não, ele não consegue tossir nem chorar, ele não consegue. Ele fica mudo. Aí sim é um engasgo. Aí a gente precisa realizar a manobra de desengasgo, tá? E o que é importante, né? A gente pensa, não, mas não posso dar alimentos em pedaços porque o risco de engasgo é maior. Na verdade, o alimento que mais causa engasgo nessa idade é o leite, é o líquido. Então, esse é o alimento campeão de engasgo. Então, o engasgo ele pode acontecer com qualquer alimento. Pode acontecer com pedaços, com purê, com leite e até com a água, ok? Então, a gente não deve ter medo. Então, a oferta de alimentos em pedaços para as crianças é uma forma de evitar o engasgo, ok? Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês mostrando as crianças tendo o reflexo de Gag para vocês verem que elas mesmas conseguem tirar o alimento ali de perto da garganta. Ó, um Gag. Gente, olha, é só observar, não tem motivo para pânico. A gente viu lá dentro da boca do bebê o alimento. Os dois juntos?
Isso, filho. Pra fora. Aqui é bom. Nenhuma dessas coisas tá bom. Ó o Gabi. O arroz, mãe. Olha o reflexo de Gabi. Não engasgou não, é um reflexo. É, vomidosa. Mãe, por isso que é isso. Então, como vimos, não há necessidade de se preocupar, né? A gente deve ofertar para evitar o engasgo alimentos sólidos em pedaços para as crianças. Claro que cada um a seu tempo. Algumas crianças vão às vezes estar um pouco mais atrasada na idade, às vezes chegou no CI em casa, não foi feita a introdução alimentar, mas essas crianças elas precisam realizar o passo a passo de cada introdução. Então, se a criança ela não está com 7 meses, está com 9 meses, entrou no CI com 9 meses, mas ainda está recebendo só papinha, ou às vezes a mãe liquidifica em casa, aí a gente precisa começar lá do começo. A gente não vai dar o alimento já em pedaço, né? Lá está dizendo, 9 meses eu preciso dar em pedaço. Não, mas a criança nunca recebeu em pedaço, então eu preciso iniciar lá do início. Começar lá do início, entregar no purezinho, e amassando um pouquinho menos, até chegar no pedacinho. Ok? Então é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada.